Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui de novo. Aqui é a casa do Senhor, mas que a gente possa se sentir bem na casa dele. Nunca é a nossa casa, sempre é a casa dele. O santuário é de Deus. Esse santuário é dele. Então, eu preciso me sentir bem na casa dele. Assim como você se sente bem na casa do seu pai ou da sua mãe. A gente se sente bem. Mas não é a casa nossa mais. É a casa deles. E eu me sinto bem na casa deles. Nós vamos falar sobre aprendendo com a oração de Jabes. São só 2 versículos. Mas são versículos que têm uma profundidade muito grande. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo 4. Eu quero ler com você os versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Ele está dizendo para Deus: e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus, detalhe, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele criou situações para que você estivesse aqui, para você estar aqui. Então você não é uma pessoa qualquer, e se é lá fora, aqui não é. Deus quer que todos que estão aqui nesta noite se tornem mais do que vencedores, por aquele que nos amou e se entregou por nós. Se você que está aqui tem se sentido uma pessoa derrotada, fracassada, Deus pode mudar a sua história. Ter uma vida próspera, segundo Deus, é uma dádiva dele para nós. Quando o Senhor assume o primeiro lugar no coração. Mateus capítulo 6, versículo 36, buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o critério. Deus sempre em primeiro. Eu consegui comprar uma lancha. Deus deve continuar primeiro, porque Ele, sendo primeiro, Ele te abençoou. Mas se você deixar Ele por segundo, por causa da lancha, a lancha vai rachar. Você vai perder a lancha. Deus faz você perder para Ele não te perder. O Senhor precisa ocupar sempre o primeiro lugar em nossa mente e nosso coração, para nós não nos apegarmos a nada que é transitório, que é temporário. Eu não posso ficar me apegando, é temporário, gente. Eu tenho que me apegar a Ele. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha mente e no meu coração. Jabes não queria apenas que o seu passado não o condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Eis que novas se tornaram todas as coisas.
O Senhor nos diz que é exatamente essa atitude que nós devemos ter também. Ele sempre primeiro. Ele sempre primeiro na minha mente, no meu coração. As outras são demais coisas. Elas são acrescentadas à medida que eu mantenho, à medida que eu mantiver Deus em primeiro lugar na minha mente, no meu coração, as coisas vão sendo acrescentadas. Ele diz, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas que sempre vai vir alguma coisa diferente. Esse é o esquema de Deus. Esse é o planejamento de Deus. Eu e você precisamos ter essa e absorver e encaixar nessa prioridade, nesse planejamento, nessa planilha de Deus. Existem pessoas que estão acomodadas com a situação incomodante e em vez de tomarem uma atitude ficam reclamando, sempre presos ao passado. Não consigo conquistar nada, não tenho futuro, sou uma pessoa que nada dá certo, e fica preso a isso. Saiba que se você abrir o seu coração, se você entregar o seu coração a Cristo com toda certeza, esse passado deixará de ser um bloqueador dos seus amanhãs. Tem muita gente que não consegue nada porque ele está bloqueado pelo passado. O passado fracassado, derrotado, e ele fica bloqueado, carregando sentimentos de culpa, dúvida. São os dois sentimentos que mais pesam na alma de uma pessoa, e ele fica parado, travado. Mas se você confiar no Senhor, o Senhor vai destravar isso tudo e você vai avançar. Esse Deus Pai é aquele que nos ajuda. Deus deu poder para aqueles que reconheceram Jesus e se tornarem filhos de Deus, a conquistar uma vida abençoada, desde que eles mantenham Deus em primeiro lugar na mente e no coração. Os filhos de Deus foram chamados para testemunhar sobre o Senhor, quem o Senhor é. Precisamos ter disposição para ir atrás, nos esforçando para recebermos a bênção do Senhor, e a oração é por onde devemos começar. Eu preciso orar em secreto muitas vezes, entrar no meu quarto, fechar a porta e orar em secreto, porque o Senhor, Ele nos ouve no secreto. Ele está disposto a nos alcançar, Ele está disposto a nos responder, desde que nossa mente, nosso coração tenham em primeiro lugar o Senhor. Jabes queria mais terras, mais influência e oportunidade para ser uma bênção nas mãos de Deus. Terceiro aprendizado: Jabes suplicou a mão do Senhor, que a mão do Senhor fosse presente na vida dele. Ele disse lá, que a tua mão esteja comigo. Esse foi o pedido dele. Jabes chamou por proteção, pois ele tinha o entendimento que não adiantaria ter as suas fronteiras alargadas se Deus não estivesse junto dele com a mão estendida. Sabe que não adiantará nada se a mão do Deus Altíssimo não estiver guiando os nossos passos. Não vai adiantar nada. Davi, em meio ao pecado que ele cometeu, fez então a seguinte oração no Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Davi estava confuso, perdido. Ele tropeçou em si mesmo. Davi achava que na condição de rei ele poderia fazer o que bem entendesse, não ia dar nada. Mas Deus não olha o homem pelo cargo que ele ocupa. Deus olha o homem no coração, no sentimento, no entendimento. Porém Davi achava que ele poderia, porque ele era rei. Talvez ele pensasse assim: não, as pessoas vão entender, eu sou rei, é vontade minha, me deu vontade. Mas quando ele foi repreendido por um profeta Natã, que contou uma historinha para ele, ele embotou, ele começou a nutrir um sentimento de mágoa contra si mesmo. E ele disse: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu gemia na declaração dia e noite, chagas abriram nas minhas pernas. Enquanto que ele não confessou, enquanto que ele não abriu mão do seu orgulho, ele estava perecendo. Ei, você pode fazer muita coisa com ele, sem ele, quase nada. Davi foi um rico rei. Porém, Davi, na oração, ele não pediu que te retirasse a sua riqueza. Não pediu isso. Ele não pediu que retirasse as mulheres. Não, ele pediu isso. Ele não pediu que retirasse a influência. Não, ele pediu. Ele rogou a Deus para que jamais o Espírito Santo fosse afastado da vida dele. Ele sabia que o importante não era o que ele tinha fora, mas o que ele tinha dentro. O Deus que abençoa com a sua presença é extremamente mais importante que as bênçãos que dele nós recebemos. Às vezes nós importamos muito com as bênçãos que ele nos dá, mas não nos importamos com ele, que é o dono da bênção. Ele é mais importante. As bênçãos são maravilhosas, mas ele é mais importante. A fonte da presença de Deus precisa sempre estar na nossa vida. Precisamos ter uma sede insaciável da presença imprescindível da mão de Deus sobre nós. Você vai sair de manhã, você acordou, vai sair para trabalhar, para estudar, seja o que for. Coloca a sua vida na mão dele, diz: Senhor, me abençoe. Eu vou sair, me guarde. A minha ida, a minha permanência, o meu retorno, me guarda. Você está pedindo proteção. E a gente às vezes só lembra dele quando a coisa começa a apertar. Ai, meu Deus, me ajuda. Ei, não, apresenta a ele a sua vida cada dia. Quando você for dormir: Senhor, muito obrigado pelo dia, me dá uma noite abençoada, guardada por ti. Eu preciso sentir a mão dele me protegendo. Infelizmente, muitos têm se preocupado mais com o que Deus pode dar do que realmente quem Deus precisa ser na vida dessas pessoas. Para superarmos as dores, precisamos da presença poderosa da mão de Deus. Isaías 14:27 diz o seguinte, o profeta Isaías disse o seguinte: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ei, tenha intimidade com Ele para Ele determinar muitas coisas e que ninguém vai invalidar.
Peça que a mão dele se estenda sobre a sua vida para te proteger, porque ninguém fará voltar atrás. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso e tremendo, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele, só para ele. Porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é poderoso. Tudo que Deus fez, tem feito, é para nos favorecer, nunca para nos prejudicar. Nós é que nos prejudicamos. Você e eu não poderemos vencer nada se Deus não for conosco. Quarto e último aprendizado. Jabes clamou pela proteção de Deus. O último, ele diz assim: guardando-me de males e livrando-me de dores da aflição. Esse foi o pedido dele, o quarto pedido dele. Jabes entendia que se os seus passos, por mais que viessem a ser prósperos e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil, por existirem males e dores. No Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ei, mantenha-se conectado com este Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que opera em cada um de nós. Efésios 3:20. Ele é poderoso, ele continua sendo poderoso. Mas por que você e eu às vezes não alcançamos o seu poder? Porque nós não pedimos nada. A gente fala assim: Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sim. Mas Jesus, quando estava ali, ele disse: o que você quer que eu faça? E ele estava vendo que o homem estava lá paralítico. Mas ele disse: o que você quer que eu faça? Eu preciso passar para ele as minhas debilidades, a minha fragilidade. Tem muita gente que está enferma, mas não quer ficar bom, porque usa da enfermidade um recurso. Certamente não encontraremos refúgio e fortaleza, e muito menos socorro, fora da presença dele. Você já viu como é que tem dado o excesso grandioso de acidentes, infartos? Tem muita gente morrendo, mas por incrível que pareça, tem muita gente morrendo, mas tem muita gente nascendo ainda. A população não está diminuindo. Calçado, por ser pequeno, morre gente. Tem época que morre gente a semana toda. 1, 2, 3. Mas a estatística está lá. Mas está nascendo gente todo dia. Morre muito menos gente que nasce. Tenha a presença de Deus em sua vida, em todas as esferas dela. Qual é a sua distância com Deus? É para fechar. Imagine você, ou eu, olhando no espelho. Espelho grande. Agora está se usando aquele espelho grandão, né? Ainda mais para as mulheres, né? Ela não se contenta a ver o rosto, é que ver cabeça aos pés. Então põe aquele espelhão. Quanto mais você se afasta do espelho, mais a nossa imagem fica menor, porque a gente está longe. Quanto mais a gente aproxima, mais a minha imagem aumenta, porque eu estou me aproximando do espelho. Assim é com Deus. Quanto mais eu me distancio de Deus, é menor meu alcance daquilo que Ele quer para mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me alcança, mais Ele me abençoa, mais Ele me atinge com a sua graça. Nós não teremos forças
ou ferramentas apropriadas para lidar com o inimigo que sempre está ao nosso derredor. Mas se tivermos a presença de Deus, Salmo 34 diz assim: e o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. E o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O inimigo está sempre presente. Agora você e eu precisamos da proteção de Deus. Sempre. Não acho que você é o bambambam que o diabo vai olhar para você e dizer: não, pode com ele não. Não. O diabo, quanto mais forte a pessoa demonstrar, mais ele deseja derrubar. Quando estamos perto de Deus, Ele nos protege. Ele protege a nossa vida. Ele guarda os nossos passos. Até porque não teremos forças para vencer dificuldades. Por causa dos 4 pedidos de Jabes. A partir de suas convicções, Deus atendeu a todos os seus pedidos. Deus atendeu a todos os seus pedidos. Todos. Então Deus e esse Deus, o Deus de Jabes, é o nosso Deus. Jabes já foi há muito tempo, mas Deus continua aí. Só depende de cada um de nós.